diretor uruguaio Eduardo Galeano diz que os assuntos preferidos dos argentinos são futebol, política e religião, Lima. Ele fala que eles discutem religião como se fosse política, política como se fosse futebol e futebol como se fosse religião. E aí que eu quero chegar. Qual era o clima lá em Buenos Aires para aquela final, o segundo jogo da final da Libertadores de 63? Bom, eu acredito que todo mundo sabe que jogar lá, principalmente lá no estádio do Boca, é muito difícil. Primeiro pela equipe que eles tinham, né? E tem até hoje. E segundo pela torcida, que é a torcida mais fantástica que eu já vi. Boca Juniors, na verdade, é religião, é uma torcida de religião mesmo, e talvez até mais forte do que o Corinthians, a torcida do Corinthians aqui. E é atuante, é uma torcida que pressiona, e quando a gente joga, e nós jogamos poucas vezes no campo do Boca, eu acho que eu me lembro, só joguei uma vez no campo do Boca, a torcida realmente põe o time para correr. E lá eles se transformam, né? Não é fácil ganhar lá, não. Eu me lembro que o caminho que nós fizemos para o estádio, faltando mais ou menos uns 5 quilômetros, começa aquela coisa azul e amarelo, azul e amarelo, e eles já cantando na rua, um negócio impressionante. Esse jogo com o Boca era para qualquer equipe que não fosse o Santos se amedrontar. Mas o Santos já era uma equipe internacional, famosa, com jogadores valentes, com jogadores corajosos. E nós soubemos suportar aquela pressão incrível. Aquele tobogã que tem atrás do gol, lá em La Bombonera, parece que vem abaixo. Os torcedores são super fanáticos. Nós entramos no campo, lá no campo do Boca Juniors, com um coro incrível. Primeira vez que eu ouvi palavrão na minha vida em campo de futebol, com o estádio inteiro gritando hijos de fruta, hijos de fruta. E, sei lá, talvez o Santos tivesse lá uma meia dúzia de torcedores, porque naquela época era difícil, a torcida realmente não se locomovia. Nós vimos de um resultado, embora nós tivéssemos vencido aqui 3-2, o time não tinha jogado bem. Então eles achavam que eles iriam dar a volta por cima lá na Boca. Não, eles não acreditavam, eles tinham certeza, né? Eles tinham certeza e foi bom porque assim nós deixamos eles ficarem decepcionados. Já tinha o Santos realmente no ano anterior sido campeão mundial contra os portugueses lá do Benfica também, pensando que já eram campeões antes do jogo. Então para nós isso aí foi um fato normal, sabe? Saber que o adversário confiava que ia ganhar do Santos e no final levava chumbo do grosso. E o que vocês tinham aprendido então, já que você disse que o Santos não jogou tudo que podia no primeiro jogo, o que vocês aprenderam sobre o Boca no primeiro jogo, aquele Boca de Ratim, San Filippo? Nós tínhamos certeza absoluta
de como acontece hoje já acontecia naquela época, que eles viriam para cima com tudo. Que para eles interessava reverter o resultado. Para nós só interessava o empate. E o Santos, com o time que tinha, nós tínhamos condições de jogar, principalmente nesse jogo, os primeiros 15 ou 20 minutos, segurando o time deles com posse de bola e tentar o contra-ataque. Né? E foi isso que nós fizemos. O futebol deles é interessante, é um futebol de muito toque, né? E a gente chega sempre atrasado. Então é um time que você tem que marcar em cima, porque eles vêm tocando desde lá de trás e é perigoso. Não existe lugar no mundo, tão difícil de ganhar como na Bombonera. O Santos de 63 era o Santos formado pelo famoso ataque Doval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas o Mengalvio não jogou aquelas finais, né, de Libertadores de 63, estava machucado. O que mudava então no funcionamento do time sem o Mengalvio? O Lula já havia feito isso no ano anterior contra o Benfica, de surpresa. Ele colocou o Lava na lateral e puxou o Lima para a meia, saiu o Menga nas duas decisões. O Menga que era um jogador básico, mas deu certo. O Lula, até nesse jogo, ele foi bastante estrategista. Muita gente dizia que o Lula não conhecia, não entendia, mas ficou provado que, além dele saber montar um bom time, ele usou uma tática que deu certo lá. Foi até bastante estranho. Ele puxou o Dorval para... O Dorval, nesse jogo, jogou quase como lateral direito. E o Dalmo, que era o lateral direito, fez o terceiro zagueiro. Naquela época ninguém tinha 3 zagueiros. Eu também joguei bastante recuado e o Santos explorou os contra-ataques com Pelé e Coutinho, e assim nós ganhamos o jogo. Mudou mais em função da composição do meio de campo, né? Que normalmente jogava Zito e Mengalvio e eu jogava pela lateral direita. Mudou o posicionamento, mudou a função, né? Normalmente todo mundo achava que o Zito, por ser o número 5, jogava recuado. O Zito era o meia. Quem fazia esse papel de primeiro volante, no caso, era o Mengalvio, era eu. Sabe, a gente confundia, as pessoas confundiam muito isso. Mas nesse jogo, principalmente, tocou pra gente a coisa mais forte, né? Que é marcar, principalmente, a movimentação do meio do campo do Boca Juniors. Para não deixar que esse meio de campo alimentasse justamente o Sanfilippo, que era um jogador de baixa estatura, mas perigosíssimo. Como esse jogo era importante, nós mudamos, né? Mudamos para o estilo mais ou menos do Botafogo, que jogava com o Zagallo voltando no meio e fazia um 4-3-3. Foi o que o Dorval fez. Quer dizer, que era para a defesa se tranquilizar melhor, né? Porque era perigo o Boca lá no campo deles. E o adversário nunca sabia o que esperar de você, né? Você ficou conhecido como Coringa, né? Na década de 60. Não existia o Coringa naquela época, né? Não existia. Acho que me falaram que teve um que inclusive jogou no Santos, chamado Gradim, mas não jogou em tantas posições como eu joguei. Então eu acredito que era um trunfo, né, pro Lula. Ninguém nunca sabia onde eu ia jogar. No início do jogo, o Coutinho se viu cercado por 4 argentinos e mesmo assim conseguiu cavar uma falta. Exato. Ali, né? A marcação do Boca era muito boa, o Boca era bom nisso? Eles sempre foram bons nisso. E eles tinham 2 jogadores, eu não me lembro exatamente o nome deles, no meio do campo, junto com o Ratinho, eram 2 uruguaios. Um batia muito. Inclusive tem um lance desse jogo em que nós estávamos saindo
trabalhando essa bola de trás, e o Coutinho estava, parece que foi um lance de uma falta e tal, e o Coutinho saiu com a bola. E esse jogador, não sei se era Melende, se não me engano, deu uma entrada assim, criminosa no Coutinho, e todo mundo pensava que era eu. Porque, porque na jogada seguinte dividiu uma bola eu e ele. Quer dizer, eu já vinha com a visão, né, do que tinha acontecido antes. Quer dizer, se ele foi por cima, eu fui por cima da orelha dele, né? Mas era normal isso aí acontecer, principalmente se tratando da rivalidade que existia entre Santos, não Santos, os clubes brasileiros, né, o futebol brasileiro, o argentino e o uruguai, isso aí era normal. É uma equipe escalada por metro. Eu acho que o jogador mais baixo devia ter 1,90 m, sabe? Então, principalmente o pessoal da defesa, além deles saberem jogar, eles baixavam o porrete, né? Eles tinham o Ratinho, que era um excelente central, volante no caso. Tinham bons marcadores, o próprio Orlando jogava, o jogador brasileiro que foi campeão mundial, Orlando Pessoa de Carvalho, na quarta zaga. Enfim, era um grande time. Ainda no iniciozinho do jogo, o canhão da Vila foi lá, soltou a bomba, a bola foi para fora, mas ele batia todas, né? Não, mas não tinha como também você chegar para ele e pedir para não bater, né? O Pepe tinha uma coisa interessante que em alguns jogos ele utilizava, principalmente quando o campo estava molhado, passou do meio de campo, ele batia. E ele falava assim, eu vou dar a primeira na barreira porque eu quero ver se eles vêm na segunda. E se pegasse realmente na barreira, esse que tomou a bolada, duvido que ele entrasse na segunda. Eu chutava forte, realmente não era sempre que a gente acertava, né? Principalmente, como eu falei, o campo era quase que uma terra braba, né? Pouca grama. Depois desse início, o Boca partiu para o ataque. Quais eram os pontos fortes, então, não só do ataque, mas do time do Boca Juniors? Principalmente a posse de bola que eles tinham. Eles sempre usaram isso. A posse de bola e a chegada muito rápida na frente. Porque eles tinham dois jogadores, fora o Sanfilippo, tinha um outro atacante, que eu não me lembro o nome. Gonçalves, exatamente. Que era muito mais novo do que o Sanfilippo, também rápido como o Sanfilippo. E com o meio de campo que eles tinham, comandado pelo Ratinho, eles chegavam muito rapidamente na frente. O Santos respondeu com a primeira tabelinha Coutinho-Pelé. Aquela jogada já famosa do Santos ainda surpreendia os adversários. Surpreendeu e não teve time nenhum que conseguiu parar essa jogada. E você vê, é uma jogada tão bem feita, principalmente por essa dupla, Pelé e Coutinho, que hoje, quando acontece, o que é raro, hein? Quando acontece, dificilmente a defesa consegue parar, porque ela é muito rápida, né? Muito rápida e de toque muito curto. E nós conseguimos surpreender eles. Porque o repertório deles era muito extenso, né? O Coutinho era um rato de área, um Romário, assim, talvez um Romário de hoje, jogador muito inteligente, não tinha grande altura, mas cabeceava muito bem, e o Pelé é imprevisível. O Pelé, para mim, que eu já falei mais de uma vez, e repito, veio de Saturno, é ET, e como é que os argentinos iam conseguir saber o que eles iam fazer se nem eles mesmos sabiam? Eles inventavam na hora, criavam jogadas em espaço reduzido, e assim por diante. Então, essa dupla realmente era muito difícil de marcar.
Lima, ainda no primeiro tempo, o Pelé se machuca numa dividida. Você se lembra daquele lance? Lembro. Assustou? Assusta, né? Porque se já assusta para um jogador normal, imagina tirar precisando como nós estávamos dele, né? E de todo mundo inteiro. Já pensou se ele sai naquele momento? Seria terrível para a gente. Mas graças a Deus o Negrão era muito forte. Se recuperou e mostrou. Pelé se machucou, mas voltou e também machucava os outros. Ele realmente é um jogador fantástico e não tinha medo do pau. E para jogar nesse campo aí, os quatro crioulos, Dorval, Lima, crioulo com todo respeito, Dorval, Lima, Coutinho e Pelé, eles, além de, quando eles recebiam muita porrada, eles também davam, eles devolviam. O único que realmente apanhava um bocado e ficava quieto era eu, mas eles davam por mim. Às vezes o Coutinho e o Pelé falavam, ô Pepe, fica tranquilo que nós vamos pegar esse cara aqui, estão te baixando muito o porrete, nós não vamos deixar por menos. Né? Então eles e nós, o Santos não tinha medo de jogar contra ninguém, né? Veio à sua mente a imagem da Copa de 62, né? Um ano antes? E ele ali tirando a chuteira, aquela coisa para ser atendido? Veio e vem outras imagens também, porque eu tive a felicidade de, além de jogar com ele 11 anos, nós ficamos no quarto juntos. Certo. Então a maioria das coisas que acontecia, o drama dele dentro de antes de uma partida, por causa de contusão, e sem a presença dele, estava sujeito inclusive a não ter o jogo e tal. E a gente sabia que ele é muito forte. Eles foram, no meu entender, eles foram para eliminar ele. Eles foram para tirar ele do jogo. Mas ele, para surpresa de todo mundo e infelicidade deles, ele voltou. Se ele não pudesse continuar, ia fazer muita falta. O Pelé era a nossa estrela, né? Então, faria sim, faria diferença também. O jogo poderia ser, o resultado até diferente. A gente costumava falar que quando o Pelé acordava, ia para o café da manhã já brincando, e isso acontecia quase que normalmente, brincando, tirando, como a gente fala lá em Santos, tirando sarro de todo mundo, tal. A gente falava, coitado de quem vai marcar ele hoje. Quando ele acordava meio sisudo, mesmo assim incomodava. Mas nesses jogos lá, esse jogo principalmente, lá em Buenos Aires, ele acordou desse jeito, ele acordou assim elétrico, sabe? Mas em momento algum que não era costume nosso, sabe, de reunir o pessoal, por exemplo, nós ficamos lá 2 ou 3 dias, reunir muito antes do jogo. Certo. A gente se reunia no dia. No dia juntava o grupo, fechava o grupo e vamos para cima e tudo bem. Agora ficar os outros dias não, era normal, conversava via televisão, se divertia, tocava um violão, fazia um batucada e tal, numa boa. Nós só íamos pensar exatamente nesse adversário, no caso Boca Juniors, no dia do jogo, umas 2, 3, 4 horas antes. E ali no vestiário da Bombonera, devia estar um barulho infernal da torcida, né? Uma pressão. Como é que, por exemplo, você se comportava? Como é que o Pelé se comportava num vestiário de uma decisão? Não sei se vocês sabem, mas o Pelé em todos os jogos, podia ser na vila, podia ser fora do país, ele tinha os seus 10, 15 minutos que ele botava a sunga, deitava na mesa, botava a toalha no rosto e ficava. Os 10, 15 minutos que o Pepe e eu também usava muito isso, falava que ele fazia, como é que é? Ele chamava os deuses, os fluidos, os positivos e tal, para o jogo.
mas ele tinha isso com ele. Ele ficava aqueles 10, 15 minutos enquanto a gente brincava, tomando massagem ou fazendo bobinho no vestiário, ele estava ali. Aí ele levantava, colocava o material e ia para o campo. E esse dia ele estava assim. Ficou tradicionalmente conhecida aquela história do Pelé. Ele quase meia hora antes do jogo ele deitava lá no departamento médico, colocava uma toalha e ficava, sei lá, pedindo ajuda aos deuses. Nem precisasse pedir ajuda porque elas vinham mesmo, né? E o nosso... Não havia assim uma preparação especial. A gente ia lá, chegava, jogava e ganhava. Era bom olhar para ele, então, ali naquele momento, de alguma forma dava força para quem ia atuar ao lado do Pelé? Isso passava uma força e uma confiança muito grande para o grupo. Porque ele, embora fosse quem ele foi e é até hoje, e não acredito que venha nada igual, ele era muito igual a todo mundo. Ele era muito igual a todo mundo. E nem mesmo ele sabia o que representava nós vermos ele daquela forma, né? Se preparando para um jogo tão importante para nós e para ele como aquele. Era muito bom. Você já falou do Gonçalves, já disse que era um atacante complicado. E quando o Boca abria o jogo, abria sempre pela esquerda, né? Sempre com o Gonçalves. Vocês já conheciam essa jogada antes dessa final ou antes desse jogo? Já conhecíamos. Já conhecíamos porque aqui no Maracanã eles tentaram a mesma coisa. Sabe, eles insistiam muito por essa jogada, que é uma jogada mais ou menos treinada. Né? Tipo de uma jogada ensaiada que eles faziam durante o jogo. A partir do momento que você conseguir neutralizar, diminui muito a possibilidade deles chegarem no nosso gol. Tanto que o Dorval, a obrigação dele era ajudar na marcação do lado direito, né? E eu acho que conseguiu, até acho que foi bem, foi uma estratégia correta, entendeu? A gente conversava muito, não só o treinador explicava, mas a gente conversava entre nós mesmo, como fazer para marcar fulano, Beltrano, entendeu? E deu certo. Um 1-0, um gol de São Felipe, aquela galera toda, estádio quase vindo abaixo, campo ruim, adversário forte, adversário que dava pancada, que sabia jogar, tudo contra. Só que tinha uma coisa, era o Santos que estava do outro lado. O fim do primeiro tempo foi de pressão do Boca, Lima. E aí o Gilmar começou a se destacar. Como era ter o Gilmar dos Santos Neves no gol? Era ter um santo, né? O Gilmar foi o goleiro mais fantástico que eu vi na minha vida. Tive a oportunidade de jogar contra ele e a favor dele. Prefiro estar a favor. E ele nessas horas é que ele pôde mostrar, principalmente nesse jogo, o porquê ele foi considerado um dos maiores goleiros do mundo. Ele fez 3 ou 4 defesas fantásticas e o time cresceu com isso. Isso fez com que o time crescesse. Isso foi muito bom pra gente. Talvez tenha sido a melhor partida do Gilmar no Santos Futebol Clube, ou talvez na sua carreira. Graças ao Gilmar, o primeiro tempo termina 0-0. Você se recorda do vestiário naquele intervalo, o que foi conversado?
Nós entramos no vestiário e o Lula fez questão de conversar com a gente a fim de que a gente corrigisse a dificuldade que nós estávamos tendo no primeiro tempo, no sentido de marcação devido à rapidez, né, da movimentação deles. E nós mudamos, ao invés de dar combate neles dentro do campo deles, nós passamos a dar combate dentro do nosso campo. Mesmo porque a gente precisava de mais espaço para as jogadas de contra-ataque com Pelé e Coutinho. Ele procurava incentivar a gente e ver saber que ele tinha um grande time na mão e que sabia que dava para ganhar, né? Então, normalmente ele fala assim, vamos lá fazer 2 gols de cara. A gente pensou, 2 gols de cara dói. Mas, nesse dia o Lula foi brilhante. O Lula, que é o maior conquistador de títulos do futebol brasileiro, ele foi até tático, coisa que ele não era muito reconhecido taticamente. Nesse dia ele estava inspirado. Passava pela cabeça de vocês segurar o empate que daria o bi da Libertadores a vocês? Em momento algum. Nós nunca jogamos para o empate. Na verdade, o empate era favorável ao Santos, mas a gente jogava para ganhar um jogo. Mas com cuidado. O Santos, como eu disse, era um time que jogava para aberto, né? Para mostrar futebol. Mas lá não, lá nós respeitamos o Boca, porque tinha que jogar diferente. Ali a gente tinha que jogar com cuidado. E aí, o gol do Boca no primeiro minuto. E se vocês pensavam em atacar, né? Como é que ficou ali o jogo para o Santos? Por incrível que pareça, foi até ótimo. Quer dizer, um absurdo isso, né? Você toma o gol e fala que foi ótimo. Tomaram o gol logo no início, porque nós tivemos mais tempo de se recompor. E o time, depois do gol, nós fomos com tudo para cima deles. Olha, eu joguei 11 anos no Santos, nós viajamos o mundo inteiro. Não tem estádio que tenha essa acústica que tem o do Boca. É um negócio incrível. Ninguém se ouve no campo. É como se você estivesse no fundo de uma panela e ela sob pressão. E essa pressão é a torcida deles. Porque eles não param um segundo de cantar, de pular, é o tempo todo incentivando a equipe. Pode estar o resultado que for. A Bomboneira foi uma festa só. Não. Aí que você não via gramado, só via papel mesmo dentro do campo. Bom, mas isso é gozado. A gente, quando tinha uma torcida contra, para nós era até melhor, né? Era até mais gostoso você jogar com um torcedor contrário, né? Isso não preocupava a gente, na verdade. Preocupava, sim, no sentido de que a torcida fazia o time crescer, mas medo não. Era até gostoso jogar com o estádio cheio, lotado, torcendo contra e tal, né? E o gol foi do Sanfilippo, né? Vocês gostavam do Sanfilippo? Alguém gostava do Sanfilippo? Adorava o Sanfilippo. Uma pena que não deu para pegar ele. Foi um dos jogadores, é um jogador tecnicamente excelente, inclusive, deve-se dizer. Mas era um jogador, posso dizer assim, muito chato. Porque o normal, por exemplo, do jogador que provoca e tal, é a cada 10 minutos, a cada 20 minutos vem, fala uma gracinha e tudo bem. O Sanfilippo ficava no jogo inteiro, tirando o zagueiro, o volante, enfim, quem estivesse mais próximo dele,
tentando tirar do foco. E isso fazia com que, eu posso falar com toda certeza, a defesa inteira do Santos queria pegar ele. Não tivemos oportunidade, mas a defesa inteira quis pegar ele. Quando o Santos saía atrás, o time procurava o Pelé? Olha, era uma coisa gozada que nós não tínhamos, às vezes tinha determinados jogos que passando entre nós era o Zito, Coutinho, enfim, Mauro, o pessoal que jogava mais, o Mengalvio, a gente trocava ideia entre nós e falava assim, vamos poupar um pouco o Negrão que ele está sendo muito marcado, né? Então vamos jogar mais em cima do Coutinho, vamos jogar mais em cima do Dorval, do Pepe, para aliviar um pouquinho ele. Porque numa folga que dessem nele, fatalmente ele iria lá e fazia. Mas não houve esse pensamento, não. Não houve porque ele estava muito bem no jogo. Quem estava marcando ele era um jogador brasileiro que conhecia ele já. Não deu pontapé nele, não fez jogada nenhuma desleal. E no final ele acabou decidindo o jogo. Você, sabendo que tinha um Pelé no time, sabia que a vitória estava mais próxima. Eu costumava dizer que com o Pelé no time, o Santos estava sempre ganhando de 1-0, né? Porque tal o futebol que ele tinha. Então, a gente sabia que o Rei estava do nosso lado. Pior se ele estivesse no Boca Juniors. Aí a vitória ia ser mais difícil. Mas não foi só o Pelé, né? O time esse dia foi vibrante, foi ótimo. Tinha um grande comandante como o Zito, que ele mesmo, vamos lá, ele era o Lula dentro do campo. A voz de comando era eu que dava a voz de comando o jogo inteiro, gritando, berrando, xingando, mas isso era todos os jogos era mais ou menos assim, né? Alertar para não achar que já estava ganho, tinha empate e satisfazia o Santos. Ao contrário, nós tínhamos que ganhar o jogo. Um gol de São Felipe, aquela galera toda, estádio quase vindo abaixo, campo ruim, adversário forte, adversário que dava pancada, que sabia jogar, tudo contra. Só que tinha uma coisa, era o Santos que estava do outro lado. O Santos está acostumado a virar jogo, não era só na Bomboneira, em qualquer lugar do mundo o Santos cansou de virar resultado. Então, simplesmente nós demos a saída e pensamos em empatar e ganhar o jogo. 4 minutos depois do gol do Boca, aos 5 do segundo tempo, o Coutinho empata o jogo. Aí tudo volta ao normal ou aquele clima do estádio já estava alterado? O que é que você sentiu nessa hora? Não, eu senti que o time do Boca realmente acusou o golpe. De uma maneira bem popular, eles acusaram o golpe. E a gente sentiu um pouquinho mais de tranquilidade ainda, né? Porque o empate nos daria a condição de ser campeão. Mas não ficamos satisfeitos, nós fomos em busca do segundo gol. Mas esse primeiro gol foi super importante, numa hora que, se você toma 2-0, tchau e bênção, aí ia ser difícil de virar. Então foi na hora certa. E a partir do momento que eles tomaram o gol, nós tiramos proveito disso. O time deles se desesperou um pouco. Eles começaram uma série de modificações, né, de substituições, no sentido de vir para cima para decidir o jogo. Porque, como eu falei anteriormente, para eles só interessava a vitória. O empate interessava para a gente.
Com 1-1 no placar, o Pelé invade a área pela direita e perde o gol porque o Herrera defendeu. Você se lembra do lance? Lembro. O que vocês planejavam fazer para chegar à vitória nesse momento? Ter a posse de bola. O que é muito difícil em se tratando de um jogo contra a Argentina, que tem como hábito ficar com a bola. E nós conseguimos fazer isso. Mas a posse de bola que nós queríamos era no ataque. E justamente era o ponto forte do Santos. Um Coutinho, Pelé, Pepe pela ponta esquerda e Doval pela direita. Na melhor chance do Boca, Sanfilippo, ele de novo chuta para uma grande defesa do Gilmar. Foi a bola do jogo, Lima? O Santos conseguiria reagir de novo se tomasse aquele gol? Olha, pelo menos nós iríamos tentar, né? Mas foi a bola do jogo, porque o Santos estava pelo menos com o domínio do jogo. Sabíamos depois que o Boca teria que vir para cima de qualquer forma, porque não interessava aquele resultado para eles. Imagina, jogando em casa com 50 mil pessoas, era normal que eles viessem para cima. Mas o Gilmar, mais uma vez, mostrou as qualidades magníficas que ele sempre teve e nos deu a oportunidade da gente comemorar. Depois uma arrancada do Pelé pelo meio, ele sofre a falta. O Pepe bate no cantinho, não faz o gol. Mas as arrancadas do Pelé naquele jogo, Lima, você acredita que eram escolha dele ou a marcação realmente em cima dele naquela final fez com que ele tivesse que optar por isso? Não, isso aí nós pretendíamos fazer já no primeiro tempo, esse tipo de jogada. Só que não conseguimos encaixar a marcação, né, no meio de campo. Não conseguindo marcar o meio de campo para tomar a bola, ficou difícil da gente fazer o contra-ataque. E isso começou a aparecer no momento crucial do jogo, foi quando eles precisavam do resultado. Para nós era interessante o empate. E eles precisando do resultado, eles tiveram que vir para cima. E vindo para cima, sobrou mais espaço lá na frente. Coisa do Pelé, né? Coisa que o espaço, se não tinha, ele arrumava, ele conseguia criar espaços, se movimentando, até às vezes pela sua categoria, pelo seu entusiasmo, até a sua voz de comando, apesar de ser bastante jovem, ele gritava muito com a gente. Ele não deixava que ninguém ficasse no campo assim, meio fora, a palavra que está mais em moda agora, fora de foco. E então o Pelé, você vê, o Pelé era o Pelé. Então qualquer pedacinho de terreno servia para ele. Quando o Santos consegue uma jogada coletiva, né, fugir ali da marcação, gol do Pelé, 2-1, e o time que precisava só do empate, aos 37 do segundo tempo, está na frente do marcador.
As jogadas do Santos normalmente eram trabalhadas, mas quando chegava no Pelé ele improvisava. Foi mais uma jogada individual dele, não parece numa tabela, ou uma jogada com o Coutinho, porque os dois faziam em curto espaço coisas do arco da velha. Mas a coisa que me chamou mais atenção lá, foi uma coisa assim que ficou marcado, juntamente com o jogo, no seu total, foi quando nós fizemos o segundo gol. Foi o silêncio absoluto no estádio. Você ouvia, inclusive, a comemoração do nosso banco. Mas da torcida você não via nada, nada. Parecia que tinham deixado o estádio vazio. Eles ficaram um pouco cabisbaixos, porque sabiam que tinham sido derrotados, no caso, até aí, pelo Santos, que era uma grande equipe, que tinha muitos títulos, o Santos, assim como o Boca também tinha, mas eles sabiam que estavam enfrentando um super time. E eles sentiram que o desastre estava próximo. A última chance foi do Santos e foi do Pepe. No fim do jogo, o Santos bicampeão da Libertadores, o time que ainda seria bicampeão mundial. Que sensação vocês tiveram com mais aquele triunfo na Bombonera, vendo os argentinos ali chorando? É uma coisa incrível porque você vê, a nossa delegação devia ter o quê? 30 pessoas. E você vê 40 ou 50 mil pessoas se lamentando. Todo título tem um valor do momento, tem um valor fantástico para nós, né? Porque é o cumprimento de uma meta, que você, quando inicia um campeonato e chegar e ser campeão, é o que você procura a tua vida inteira, né? Então, para nós, cada título que a gente ganhava era o primeiro, como se fosse o primeiro, era maravilhoso, né? E foi uma festa fantástica. Jogar contra o Boca Juniors já é muito difícil. E principalmente lá. Se tornou mais difícil ainda. Valorizou muito a nossa vitória e fez com que o Santos quebrasse um pouco, né, daquela hegemonia que falavam que existia, que clube nenhum ganhava na Bombonera. Foi um jogo memorável, um jogo que deixou saudades, tanto que você vê aí que nós, 44 anos depois, nós estamos sendo entrevistados por causa desse jogo. Foi uma experiência fantástica, sabe? E que eu gostaria de passar outra vez.